Minha esposa, nós temos o costume de mantermos um livro de cabeceira para a gente sempre ler juntos. Isso nós fazemos desde de novinhos, de casados, morando lá em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente, quando tinha um tempo, já fazia a leitura e mantinha um livro de cabeceira. E nesses últimos meses, eu acredito que do final do ano para cá, o livro que nós temos ali na nossa cabeceira é o comentário da carta aos Romanos, escrito pelo teólogo alemão Karl Barth, da editora Fonte Editorial. E o Karl Barth, quando ele comenta o capítulo 8 da carta aos Romanos, ele nos convida a ver 3 grandes gemidos nesse capítulo. E eu quero dedicar uns minutos falando sobre estes gemidos que nós podemos encontrar aqui no capítulo 8 de Romanos. O primeiro grande gemido que nós temos aqui é o gemido da natureza. E para isso eu gostaria que você fosse lendo um pouquinho o texto comigo e entendendo isso. O capítulo de número 8, versículo de número 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí vem o versículo 22 que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O apóstolo São Paulo, ele diz que a criação, ela está numa ardente expectação, e enquanto aquilo que ela espera não acontece, a criação está gemendo com dores de parto, gemendo como se fosse uma mulher grávida, que está aguardando toda a circunstância física ideal para dar à luz a um filho. E enquanto ela está aguardando, vão aumentando as suas contrações e vão cada vez mais aumentando as suas dores. E essa mulher começa a gemer, ela começa a clamar, ela começa a chorar, ela começa a orar, a pedir, a suplicar, a rogar para que o filho nasça e então aquela dor cesse. O apóstolo Paulo diz que a natureza, ela geme como uma mulher que está para dar à luz, como uma mulher que está em vias do parto. A natureza geme. A natureza geme, em primeiro lugar, por aquilo que está escrito em Gênesis 3,17, que diz assim: e a Adão Deus disse: porquanto deste ouvido à tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita seja a terra por causa de ti, e com dores comerá dela todos os dias da sua vida. A natureza, a criação, ela geme por causa da universalização do pecado. O pecado entrou no mundo pelo homem, contaminou a mulher, e esse pecado universalizou-se de modo que a terra foi considerada maldita por causa do pecado do homem. Então a natureza, a criação, o cosmos, tudo o que Deus fez está clamando, gemendo, suplicando, com dores de parto por causa do pecado. A maldição do efeito do pecado está sobre a criação,
Porque Deus diz ao Adão: porque você ouviu a mulher e comeu da árvore que eu disse para você não comer e desobedeceu a minha voz, então a terra será maldita por sua causa, e a terra vai criar cardos, espinhos, abrolhos, de forma que a natureza estará sujeita e submissa à maldição do pecado. Não haverá mais estabilidade, não haverá mais harmonia, não haverá mais simetria, não haverá mais organização. A natureza terá desvios e distúrbios, porque ela está debaixo da maldição do pecado que universalizou-se e transcendeu o próprio homem e afetou também a criação, de modo que a natureza e a criação clama, geme por causa da universalização do pecado. A natureza e a criação gemem também por causa das agressões constantes dos homens. Nós temos desmatamentos, queimadas, transformação de florestas em pastos, construções perto de rios, acabando com as nascentes e as fontes. Nós temos poluição dos mares, dos rios, dos oceanos, pescas predatórias, caça predatória, aniquilação de espécies raras, tráfico de animais e plantas únicas, domesticação dos animais selvagens, de modo que a natureza, por causa do empenho e das agressões que o homem comete contra ela todos os dias, no avanço do seu domínio, no avanço da sua imposição, no avanço da sua presença, o homem vai destruindo, desmantelando, agredindo, ferindo, desvirtuando a natureza. E quando a natureza começa a ser agredida, ela geme, ela clama, ela roga, ela suplica, ela chora, ela busca a Deus numa ardente expectação do dia que Deus vai fazer com que o seu reino de justiça se estabeleça na terra e a natureza seja respeitada tal como ela deve ser respeitada de fato e de verdade. A natureza, ela geme também na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, que trarão a ela a dignidade, que trarão a ela o tratamento adequado, que trarão a ela o entendimento que aquele servo de Deus, chamado de São Francisco de Assis, trouxe, de que a natureza e todos os seus elementos, ela é nossa irmã, e os elementos da natureza também são nossos irmãos, e nós temos responsabilidade sobre a natureza. Nós temos responsabilidade sobre a natureza, e a natureza está gemendo, gemendo por causa da universalização do pecado, gemendo por causa dos desmatamentos e das agressões que os homens causam, mas gemendo também dizendo: Senhor, manifesta os teus filhos, Senhor, levanta os teus servos, Senhor, forma homens dignos, Senhor, transforma a humanidade, Senhor, faz a humanidade ser semelhante a Jesus Cristo, o nosso Senhor, para que com a manifestação dos filhos de Deus, nós possamos ser tratados com a dignidade que o Senhor deseja que nós sejamos tratados, para a glória do Senhor. A natureza geme. Um segundo gemido que esse texto nos traz não é apenas o gemido da natureza, mas é o gemido de cada um de nós, o gemido do homem, o gemido do crente, o gemido do servo de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 23, diz assim: e não só ela, quer dizer, não só a natureza, mas nós mesmos que temos a primícia ou as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O homem, do mesmo jeito que a natureza clama, chora, do mesmo jeito que a natureza suplica, pede, intercede, o homem também, nós também gememos, choramos,
clamamos, suplicamos, intercedemos, do mesmo jeito que a natureza está bramando pela presença de Deus e pela manifestação da justiça de Deus, nós também bramamos pela justiça de Deus. Agora é claro, cada um de nós tem um motivo de um gemido, um motivo próprio, específico, peculiar do gemido. Por exemplo, alguns estão gemendo por causa das culpas e do arrependimento, como Pedro, que depois de negar o Senhor por 3 vezes, o texto diz, e saiu e foi chorar e gemer amargamente. Talvez você esteja também chorando, clamando, suplicando e gemendo por causa da culpa, por causa do arrependimento, por causa de algum erro que você cometeu, uma palavra dita fora de tempo, uma omissão cometida a tempo. Talvez você esteja arrependido de ir a um lugar, de fazer alguma coisa, e a culpa e o arrependimento estão gerando em você gemidos, clamores, súplicas. Paulo diz aqui, nós também gememos, a exemplo da natureza que clama pela manifestação da glória de Deus e da justiça de Deus. Nós também, homens, mulheres, servos de Deus, crentes, nós também temos os nossos gemidos, cada um de forma particularizada, cada um de forma individualizada, cada um de forma personalizada, tem o seu gemido, e talvez o nosso gemido seja um gemido de culpa e um gemido de arrependimento. Talvez seja o gemido por causa das limitações pessoais, ou seja, limitado em salvar a si mesmo, limitado em viver em santidade, limitado em resistir em meio às lutas, limitado em tudo. A consciência da nossa autolimitação, a consciência da nossa autofraqueza, a consciência da nossa limitação pessoal nos faz gemer. Eu não sou capaz de salvar a mim mesmo, eu não sou capaz de jeito nenhum de viver uma vida de santidade, eu não sou capaz de resistir às lutas, eu não sou capaz de conseguir triunfar na vida, e isso gera gemidos, clamores, súplicas, gera em nós rogos, gera em nós petições. Paulo diz, nós também, a exemplo da natureza, nós também temos os motivos de gemidos, cada um tem o seu, alguns por culpa, arrependimento, outros por limitações pessoais, nós gememos. Terceiro, o homem geme também, o crente está gemendo também por causa da consciência do coletivo. Essa é uma outra razão de gemido humano, que é quando nós gememos pela nossa família. Às vezes a gente até está bem, está tudo resolvido, mas há algum parente que está passando por alguma luta, alguma adversidade, algum problema que nós não conseguimos resolver, e a nossa consciência do coletivo, a nossa consciência do cuidado que nós temos com os nossos, nos faz gemer. Quantas mães gemendo por seus filhos, quantos filhos gemendo por mães, quantos pais gemendo por filhos, casais, um gemendo pelo outro e clamando e suplicando pelo outro. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas aflições, quantas doenças. Nós estamos gemendo por causa da consciência do coletivo. É o gemido pela família, é o gemido pelos amigos. Hoje de manhã eu estive pregando ali na igreja do Nazareno em Barueri, e aí nós ouvimos lá uma lista de amigos nossos, inclusive uma grande amiga nossa, que é a esposa do nosso pastor Abraão, está internada com Covid na UTI, ali num processo terrível de luta, e essa nossa consciência nos leva ao gemido.
Eu, na sexta-feira, estava viajando aí, recebi a notícia que a gente precisava voltar rápido para visitar um amigo que está com câncer, e esse câncer dele está num estado já de metástase, quer dizer, o câncer já tomou todo o organismo dele, e quando você chega ali, a única coisa que você pode fazer, sabe o que é? É dar as mãos e gemer e chorar. Chorar pelo quê? Pelo senso do coletivo, é gemer pelo parente, é gemer pelo amigo, é gemer. Como esses dias eu tive uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que meu filho teve a experiência de ver a morte de perto, e uma pessoa morrendo perto dele. Eu tenho uma família de amigos e de irmãos que a gente acompanha já há alguns anos ali em Itapevi, e um dos membros daquela família teve um câncer, desenvolveu um câncer, e esse câncer avançou. Os médicos cortaram a quimioterapia, a radioterapia, mandaram para casa e disseram assim: chama os amigos e faz a despedida dele, é a melhor coisa que vocês fazem. E aí eu cheguei lá quase que na hora derradeira, nossa vida é muito corrida tal, mas depois que eu terminei minha aula, eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, estava meu filho comigo, nós entramos, e ali está um indivíduo moribundo, morrendo, agonizando, a hora da morte está chegando, desenganado pelos médicos, não há o que você fazer, a família está chorando ali, você olha para si mesmo e diz assim: eu não consigo fazer nada. O que dá para você fazer? Única e exclusivamente gemer, chorar e cumprir o que Paulo está falando aqui. Não só ela, mas nós também gememos por causa das nossas culpas e dos nossos arrependimentos, gememos por causa das nossas limitações, gememos por causa do senso da coletividade, gememos pela família, gememos pelos amigos, gememos pela humanidade. Quando nós fazemos uma análise global do mundo, não dá para não gemer com o presidente do Haiti, um país desolado pela guerra civil, sendo assassinado esses dias. Não dá para não gemer. Não dá para não gemer com Cuba tendo um problema lá violentíssimo de guerra civil. Não dá para não gemer. Não dá para não gemer com essa instabilidade que há no mundo, esses conflitos que há no mundo, que a gente olha e diz assim: meu Deus, como que a gente pode ficar insensível a isso? A humanidade, debaixo da égide do pecado, vai sofrendo, e esse sofrimento vai tomando proporções cada vez maior. E o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que Paulo disse aqui: nós também estamos gemendo pelo outro, pelo princípio da solidariedade, gemendo pelo sofrer do outro, pela amargura do outro, pela angústia do outro, pela dor do outro, pela aflição do outro. É o gemido pelo senso da coletividade, pela consciência coletiva. Outra coisa é um gemido pela redenção plena. Paulo diz aqui, ele diz: nós, irmãos, estamos gemendo, esperando a adoção. E aí ele diz, a saber, a redenção completa, a redenção do nosso corpo. Quer dizer, não apenas a natureza geme, mas nós também gememos. Nós também, que paramos para refletir, para pensar, para arrazoar um pouco, para analisar as coisas, nós percebemos quão grande é o nosso bramido dentro de nós, quão grande é o nosso grito, quão grande é o nosso choro, quão grande é o nosso gemido. Mas nós não temos apenas aqui nesse texto o gemido da criação e o gemido da humanidade. Nós temos também o gemido do Espírito Santo. O Espírito Santo também geme. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 26 e 27. Ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. E Ele intercede como, irmãos? Ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, quando vê a natureza gemendo e quando vê a humanidade gemendo, o Espírito Santo entra em ação e ele coloca-se como um porta-voz de cada um de nós diante de Deus, e ele clama a Deus por nós.
ele roga a Deus por nós, ele intercede a Deus por nós, ele peticiona a Deus por nós, e o choro, o clamor, a súplica, o interceder do Espírito Santo, o bramir do Espírito Santo é tão alto que Paulo diz assim: ele brama, ele geme por nós com um gemido inexprimível. Você não pode exprimir, você não pode controlar, você não pode conter, você não pode abafar, você não pode calar, você não pode ofuscar, você não pode esconder. É uma voz que atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico e invade a sala do trono de Deus. E lá na sala do trono de Deus faz silenciar todos os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres, anjos, arcanjos, querubins e serafins, e a voz do Espírito Santo, o gemido inexprimível do Espírito Santo por nós, invade, aleluias, a sala do trono, e chega aos ouvidos de Deus, e o Espírito intercede, suplica e clama por cada um de nós. Labacandaramá Sharamahai, Urabacandaramá Shuramahai, aleluias. Talvez o gemido da natureza seja ignorado nos céus, talvez o gemido da humanidade seja ignorado nos céus, mas tem um gemido que sempre é ouvido nos céus, é o gemido que o Espírito Santo faz por cada um de nós. Aleluias. O Espírito Santo, ele tem a capacidade postulatória, o Espírito Santo tem a legitimidade, o Espírito Santo tem a competência, o Espírito Santo tem a habilidade, o Espírito Santo tem a destreza, o Espírito Santo, ele tem a liberdade, e ele faz com que a voz da natureza e a voz dos homens, essas vozes cheguem diante do trono da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, e as petições sejam colocadas diante do Senhor. Conta-se que o Abraham Lincoln, ele estava despachando com os seus ministros certa ocasião, e os ministros estavam do lado de fora, aguardando para ser atendidos, e eles estavam ali já, porque as horas estavam passando, e eles estavam queixosos, porque a porta não se abria para eles entrarem e falar. De repente veio um garoto assim de 6 anos, e rompeu entre os ministros, e aquele garoto não precisou cumprir protocolos, solenidades, nada disso, não teve rituais, não teve limitações. O garoto simplesmente entrou, e ele foi até onde estava a porta, e ele não bateu, ele abriu a porta, e ele entrou. Os seguranças vieram atrás, e o Abraham Lincoln estava sentado na sua cadeira principal lá, e quando ele viu o garoto, ele abriu um sorriso, e ele virou a cadeira, e o garoto veio e sentou na coxa dele, e aí alguém disse: quem é esse garoto? Esse garoto é o filho, e o filho tem a entrada aqui, a hora que ele quiser. O Espírito Santo, aleluias, glória a Deus, mal comparando, ele é mais ou menos assim. Ele entra dentro do lugar mais íntimo de Deus, ele chega lá e fala: Senhor, o pastor Josué está clamando, a pastora Helena está clamando, os irmãos lá do Jardim Eucalipto estão clamando, há muitos motivos de gemidos entre eles. Ouça a oração dos teus filhos, inclina os seus ouvidos a eles, traga a eles uma resposta, abra dos seus tesouros e despeja sobre eles o teu consolo, o teu alívio, o teu refrigério, a tua bondade, a sua misericórdia, aleluia, porque o Espírito também geme com gemidos inexprimíveis por cada um de nós, aleluias. A natureza geme, os homens gemem, e o Espírito de Deus também geme. E diante desses gemidos, diante desses bramidos, diante desses clamores, diante dessas súplicas, qual é a resposta de Jesus? O que é que Jesus faz quando ele ouve a natureza clamar?
quando ele ouve o homem, você clamando, eu clamando, quando ele ouve o Espírito Santo traduzindo e colocando em palavras aceitas nos céus aquilo que estamos pedindo, o que é que Jesus faz? Jesus faz o que está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que gemem e os que choram, porque eles serão consolados. Urabacandaramahai, há um bálsamo de Gileade vindo sobre a sua vida, há uma cura de Deus vindo sobre as suas emoções, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Há de Deus um consolo que Ele derrama sobre nós, porque bem-aventurados são os que choram, os que gemem, porque eles serão consolados. Levante a sua mão. Talvez você esteja aqui esta noite e você esteja gemendo com a culpa. Talvez você esteja gemendo de arrependimento. Talvez você esteja gemendo por causa de alguma limitação pessoal. Talvez você esteja gemendo por causa do cuidado que você tem com alguém. Talvez você esteja gemendo por causa do seu senso coletivo. Assim diz o Senhor para você: bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado é você quando você chora, porque em mim você encontra consolo, refrigério, alento, paz, socorro e alívio na minha presença. Eu estou sentindo a graça de Deus. Se você quiser abrir a sua boca e dar uma palavra de adoração ao Senhor dele. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Fala para o seu irmão aí: nenhuma das suas lágrimas, nenhuma, diga nenhuma, é ignorada. Todas elas, diga todas elas, têm sido colhidas e estão sendo derramadas pelo Espírito de Deus diante do trono de Deus. Urabacandarama nasheramahai, labacandarama shuramacandaramahai. Aleluias, aleluias. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você chora diante de Deus, quando você geme, quando você clama, quando você suplica, você pode ser ignorado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Você pode ser ignorado pelas circunstâncias, mas o Senhor Jesus, Ele não te ignora. E Ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Lá na minha casa nós tivemos 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. Imaginem vocês, os irmãos, como é que foi difícil criar os 15 filhos. Na periferia, uma dificuldade muito grande. O meu pai não vinha para a igreja, gostava de uma canjibrina e criava os filhos de forma irresponsável. A minha mãe, não. A minha mãe trouxe todos nós para a igreja. E no meio desses filhos sempre teve aquele que deu mais trabalho e menos trabalho. E nós temos um deles lá que é o Samuel. Hoje ele é pastor na Assembleia de Deus, Adebrasa, ali em Jandira, de uma congregação lá do campo de Jandira, do meu amigo pastor Zé Elson. E aí meu irmão diz que um dia ele gostava de aprontar. Um dia ele resolveu saber o que significava, o que resultaria, o que aconteceria se ele colocasse um vidro de álcool no meio das perninhas dele, assim, ele criança, né, adolescente, sentou na escada de casa, pegou um vidro de álcool, colocou no meio das pernas, acendeu um fósforo, ficou olhando e jogou o fósforo dentro para ver o que aconteceria. Aquele fogo explodiu, o fogo veio sobre ele. E aí alguns irmãos foram para acudi-lo, e o meu irmão Elias, pastor Elias,
congrega ali na Assembleia de Deus Mistério do Belém, setor 68, ali na congregação de Santa Teresa e Jandira. O meu irmão Elias entrou dentro de casa, e quando o meu irmão estava com o corpo pegando fogo lá fora, o meu irmão Elias, outro irmão, entrou correndo e foi dentro de casa. Quando ele chegou lá, era tardezinha. A minha mãe sempre teve esse costume de dar o almoço para os filhos, colocar os filhos no quintal para brincar e ir fazer orações. E quando ele chegou lá, minha mãe estava chorando e dizendo: Senhor, cubra os meus filhos com o seu sangue. E como ela sabia que o Samuel era mais agitado, ela falava o nome dele: Senhor, cubra o Samuel com o seu sangue, cubra o Samuel com o seu sangue. Eles conseguiram apagar o fogo. Ele ficou sendo chamado lá no bairro como Mancha, porque ele ficou com uma mancha preta por um tempo, mas ele sobreviveu sem ir para o hospital. Cresceu, casou, se tornou pai de filhos, profissional respeitado, pastor de igreja, e hoje ele conta dizendo que vale a pena você gemer e chorar aos pés do Senhor, porque aquele que chora, bem-aventurado é, porque ele será consolado. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Eu venho aqui como arauto de Deus para entregar essa mensagem para você. O Senhor está te dizendo: bem-aventurados que clamam e os que choram, porque eles serão consolados. Há consolo de Deus para você. Nós temos a nossa filha, a Moniquinha, tem 17 anos agora. E quando a Moniquinha estava, eu acho que com uns 10 anos, essa menina é muito interessante, porque ela com 9 anos descobriu a diabetes tipo 1. O pâncreas dela parou de funcionar e ela toma insulina desde os 9 anos. E eu acho que um pouquinho antes tinha acontecido uma coisa interessante, tinha acontecido com ela começou a tossir. E nós levamos ela para o hospital, ela ficou internada e ficaram ali tentando investigar o que estava acontecendo. E descobriram que a nossa filha, depois de 40 anos com a coqueluche erradicada no Brasil, por causa da vacinação, 40 anos de erradicação, tinha um surto de coqueluche e a nossa casa foi blindada, né? Ela não foi blindada, não, ela foi brindada, foi premiada com isso daí. E aí a minha filha tossia e era chamada de tosse comprida, coqueluche. E é uma tosse que não para e a pessoa vai perdendo fôlego e ela vai morrer. E os médicos deram o atendimento, depois dão um kit de remédio, mandam para casa e diz: olha, a coqueluche a gente atende ali para cortar um pouco a tosse, fortalece o organismo e o organismo tem que expulsá-la. É assim que funciona. E eu me lembro de diversas vezes, a gente dormiu, mudou nosso quarto ficava um lugar um pouco mais fechado, a gente mudou para a sala, o quarto, para ficar ali num ambiente que entrava ar. E aí a gente ficava revezando quem é que ficava acordado à noite, porque quando ela começava a tossir, você tinha que levantá-la, pegar aquela mangueirinha do inalador, sabe aquela mangueirinha do inalador, e introduzir aquilo, fazer como se fosse um catéter para que ela pudesse respirar, porque na ânsia por tossir, ela não conseguia respirar, então havia aquele desespero. Mas tinha uma hora que, conforme o tempo foi passando, a gente não conseguia ficar acordado, era muito difícil, porque aquilo demorou uns dias, e o cansaço vinha chegando. Eu me lembro por diversas vezes, que eu estava assim, dormindo e acordando, porque ela estava tranquila, daqui a pouco começava a tossir do nada, e aquilo acontecia várias vezes ao dia, e várias vezes durante a noite. E aí eu me lembro várias vezes que eu estava ali e tal, até que um certo dia eu chorei diante do Senhor e disse: Senhor, a gente precisa dormir. O nosso medo é dormir aqui, cansado demais, pegar no sono e não conseguir acordar. E quando eu estava ali clamando a Deus e chorando, eu ouvi uma voz de Deus naquela sala, naquele dia, dizendo assim: Henrique, vai dormir em paz, porque eu vou cuidar da sua filha. Aleluias, aleluias. Deu 2 dias depois, aquela tosse simplesmente passou. Levamos no médico, ela tinha superado a coqueluche, para a glória do Senhor. Aleluias, a natureza geme, os homens gemem, mas há o Espírito de Deus que está gemendo por nós também. E Jesus vem e diz: bem-aventurados sois vós, aleluias, quando choram, bramam e clamam,
porque aqueles que choram serão consolados. Você pode falar isso para esse irmão aí, diga, fica tranquilo, há um consolo de Deus para você, há um refrigério de Deus para você, há um escape de Deus para você, há uma intervenção de Deus para você, aleluia! Quantos creem assim? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Aqueles que estão gemendo, Deus fala o que está em Jeremias 31:16. O que diz Jeremias 31:16? Assim te diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Aleluia. Reprime a tua voz de choro, pare de chorar, porque há um refúgio, um socorro e um galardão de Deus para você. E como esperança, o Senhor nos fala aquilo que está em Apocalipse 21:4. E chegará o tempo que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem gemido e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e eis que o Senhor fez todas as coisas novas. Fala para o seu irmão, levanta essa cabeça, viu? Diga para ele, levanta essa cabeça, anime esse coração seu, diga, anime esse coração seu, aleluia. O Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.